último domingo foi Dia das Mães, nós meditamos sobre o valor maternal, sobre como Deus se revela através do amor da mãe e o quanto o amor de Deus ainda é superior sobre qualquer amor maternal, e refletimos sobre o que significa honrar os seus pais e suas mães. E hoje meditaremos sobre direcionamentos bíblicos. Olha lá, já começou com uma paulada, né? Direcionamentos bíblicos para homens seguros e responsáveis. O negócio é muito sério aqui, homens. Hoje, o negócio aqui hoje vai... Vamos lá, vamos trabalhar essas reflexões. Direcionamentos bíblicos para homens. Eu vejo que a gente precisa falar sobre isso. A nossa sociedade sofre uma crise de falta de liderança e falta de segurança masculina. E eu entendo que a palavra de Deus traz direcionamentos muito importantes para os homens. E eu quero falar hoje aos homens e por tabela também às mulheres, claro. Mas hoje meditaremos sobre quais são os direcionamentos bíblicos para homens seguros e responsáveis, independente de você ser um homem solteiro, de você ser marido sem filhos, ou de você ser um pai, e ser ou um marido com pai, ou ser pai. Eu quero falar a você, homem, e quais são as recomendações bíblicas para você. Eu também, claro, peço que as mulheres prestem atenção, porque depois vai vir para vocês. Depois a gente vai meditar sobre as mulheres, sem dúvida nenhuma. Mas hoje refletiremos especificamente sobre os papéis masculinos, marido, pai, filho para a família, mais especificamente sobre marido e sobre pai, conforme o direcionamento bíblico. O texto base para esta meditação de hoje está em Gênesis capítulo 3, eu quero ler com os irmãos. Gênesis capítulo 3 é o relato da queda, é o relato do pecado original, o pecado que como consequência fez de nós herdeiros do pecado, e temos aí essa inclinação para o pecado. A partir disso, claro que não podemos terceirizar a nossa culpa, a culpa é de todos nós. Mas o primeiro pecado do mundo é narrado da seguinte maneira: Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Olha lá, que com medo, né? O homem já começa com medo aí. E me escondi. Verso 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, do qual lhe proibi de comer? E disse o homem, olha o que o homem respondeu: ei, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Essa mulher também, brincadeira, né? Foi a mulher que tu me destes, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. E aí o Senhor perguntou então à mulher: o que você fez? O que foi que você fez? E respondeu a mulher:
a serpente me enganou e eu comi. E aí Deus pergunta para a serpente, né? Se Deus continuasse a linha aqui, Deus perguntaria para a serpente: e você, serpente, o que foi que você fez? Quem que a serpente ia culpar, né? Será que ia ter alguém para a serpente culpar também? Foi o Senhor quem me criou, né? Se você não tivesse me criado, eu não teria tentado eles. A gente sempre quer terceirizar a culpa. Independente disso, hoje eu quero falar para os homens, a partir desse texto, e eu já quero afirmar que é impossível ter uma família perfeita. Não dá para você ter uma família perfeita. Estamos trabalhando aqui sobre família, sobre o conceito de família, e vemos que a família originalmente foi constituída por Deus. A partir de Gênesis, criou Deus o homem e a mulher, e ele, já desde aquele momento diz: deixarás, pois, o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão ambos uma só carne. Deus já estava constituindo lá o seu plano para a família. E embora a família seja plano de Deus, uma vez que a família é composta de seres humanos, é impossível que a família seja perfeita, porque todo lugar onde existirem seres humanos, existirão falhas. Qualquer constituição feita de seres humanos será passível de erros, porque o ser humano é pecador. O único lugar em que vai ter humanos e não vai ter falhas vai ser no céu, né? E aí vai ser um corpo glorificado, estaremos isentos do pecado, etc. No entanto, qualquer constituição, qualquer organização humana é passível de falhas, e assim também acontece com a família. Não existe família perfeita. Talvez você esteja à procura de uma família perfeita, uma família ideal. Não, isso não vai acontecer. O que existe é uma família funcional. Uma família em que cada um compreende as suas funções, em que cada um sabe o que fazer, em que está baseada na palavra. Uma família que cumpre a missão de Deus sobre si. A família pode não ser perfeita, mas ao ser funcional ela se torna saudável. Você pode ter uma família doente ou uma família saudável. Uma família doente, ela não está baseada na palavra. Uma família saudável não é perfeita, mas funciona com base na palavra. E ela tem equilíbrio na palavra de Deus. Então, diante da impossibilidade humana de uma família perfeita, homens piedosos, eles assumem com coragem as suas responsabilidades, conduzindo situações desesperadoras à confiança em Deus. Amém? Os irmãos estão comigo, né? Diante da impossibilidade de uma família perfeita, partindo aqui do homem, homens que amam a Deus, que são piedosos, que têm intimidade com Deus, esses assumem com coragem as suas responsabilidades, conduzindo situações desesperadoras à confiança em Deus. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado pela tua palavra. Oramos para que teu Espírito nos ilumine, nos dando entendimento da tua vontade e fale aos nossos corações, ó Pai, nesta hora, nos quebrantando e nos inspirando a vivermos o teu querer diante desse tema tão difícil. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. O que as Escrituras apontam como características de homens que sabem como agir com as suas famílias? A partir desse texto. Primeira característica que podemos observar na palavra de Deus sobre a postura masculina, sobre a postura de homens piedosos, é homens seguros, que não sejam omissos e nem dominadores. A segurança, ela impede a omissão ou a dominação. Omissão ou dominação são duas respostas à insegurança. Todo aquele que é inseguro quer ser dominador. O inseguro gosta de dominar, porque ele acha que, tendo a impressão de domínio, ele se sente menos inseguro. O inseguro também muitas vezes é omisso. Isso não vale apenas para homens, também é válido para mulheres, para todas as pessoas. O inseguro muitas vezes é omisso, ele não sabe como lidar com a situação, então ele se cala diante da situação, ou foge da situação, ou se esconde da situação. Foi mais ou menos o que Adão fez. Diante de uma situação de desespero, ele se escondeu, fugiu, e também se omitiu, se calou, enquanto poderia falar alguma coisa. Ele sabia qual era a vontade de Deus, mas não a expressou na hora em que Eva estava sendo tentada inicialmente.
Gênesis 3:12 afirma: disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Nitidamente Adão expressou desde o início, uma insegurança. Uma vez que ele culpa a mulher, a culpa não é dele, a culpa é da mulher. Uma vez que ele não fala nada no momento de tentação, e uma vez que depois que estava tudo caído, ele se esconde, ele se omite. Pelo contexto, é muito provável que Adão estivesse presente com Eva quando ela comeu do fruto. Existem algumas traduções mais explícitas, as nossas traduções em português não são tão explícitas assim, principalmente no verso 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável e era atraente aos olhos e desejável para obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, a partir dessa ideia de que Eva pegou o fruto e deu para o seu marido, poderíamos entender, pelo contexto, que Adão estava lá do lado dela, naquele momento em que ela é tentada. Poderíamos entender que Adão esteve lá o tempo todo, ao lado de Eva, e praticamente não fez nada, enquanto ela estava diante da serpente, que estava tentando ela. Adão sabia que aquilo era errado. Adão tinha ouvido a voz de Deus. Adão sabia qual era o direcionamento de Deus. Deus já tinha falado: olha, não pode comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. De tudo mais você pode comer. Agora, desse fruto, você não pode comer. Adão sabia qual era a palavra e qual era a vontade de Deus. Não era ignorância de Adão. Ele sabia muito bem, assim como Eva sabia, claro. Os dois aqui pecaram, Mas naquela hora em que Eva estava sendo tentada a transgredir a vontade de Deus, embora Adão soubesse, ele não fez nada. O texto de 1 Timóteo 2,13 diz isso, que Adão sabia. Primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Quer dizer, Adão sabia muito bem o que deveria fazer e o que poderia acontecer. Conforme um autor cristão chamado Larry Crabb, ele escreve aí um livro chamado O Silêncio de Adão, que é um livro muito importante para todos os homens, O Silêncio de Adão, da editora Vida Nova. Larry Crabb escreve o seguinte: desde Adão, todo homem tem tido uma inclinação natural para permanecer em silêncio quando deveria falar. O homem se sente confortável nas situações as quais sabe exatamente o que fazer. Mas quando as coisas ficam confusas ou apavorantes, as suas entranhas se controem e ele se afasta, Então, os homens se sentem bem confortáveis quando sabem muito bem o que fazer, Vai para o jogo de futebol, eles são corajosos, são lá, eles sabem lá todos os quadradinhos, os impedimentos, sabe o que é, e sabe tudo do futebol, está lá tranquilo. Mas quando acontece alguma situação desesperadora, algo que ele não previa, algo que ele não domina, ele fica apavorado, as suas entranhas se contraem e ele tem a tendência de se afastar da situação. Queridos irmãos, nós estamos falando sobre a função masculina e cremos biblicamente que o homem deve ser, sim, líder da sua casa. Amém? Amém. Nós não estamos contrariando isso, tá? Eu também não estou falando contra a liderança feminina. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo sobre os padrões bíblicos para a família. E cremos sim que o homem foi colocado desta forma para representar a imagem de Jesus Cristo. Agora, o que é liderar? Liderar está relacionado então com assumir responsabilidades, lembrar-se da palavra de Deus e por ela conduzir a sua família. Não se isentar da culpa, não se omitir e não subjugar sua família. Liderança não é subjugação, não é dominação e não é omissão. E a gente confunde a liderança com mandar. Mas liderar tem muito mais a ver com assumir responsabilidades. Não se omitir quando deveríamos falar e, acima de tudo, lembrar-nos da palavra de Deus, de qual é a vontade de Deus e guiarmos a família segundo os padrões de Deus. O homem deveria inspirar a sua família a amar a Deus. E hoje o que nós mais vemos é mulheres buscando a Deus
desesperadas para salvarem suas famílias. Porque os homens não lideram espiritualmente suas casas. Liderar é conduzir a sua família para Deus. É amar a Deus em primeiro lugar e proteger a sua família da deturpação da vontade de Deus sobre os nossos corações. Não é se isentar da culpa, se existe algum erro. Ai, foi culpa da mulher que tu me destes. Não. A culpa é nossa, a culpa é minha. Assumir a culpa tem muito a ver com liderança e com responsabilidade. Gostamos daquilo que se fala de liderança como dominação, como trazer a última palavra. Mas liderar não é isso. Liderar é reconhecer que se está indo ruim, você, se é realmente líder, tem responsabilidade nisso. Amém? Se a sua família está indo mal, se a sua família está longe de Deus, se você é homem, está casado e tem uma família, você é culpado. A culpa é sua. Você precisa buscar a Deus. Você precisa conduzir a sua família para Deus. Você precisa inspirar a sua família a amar a Deus. Naturalmente, diversas situações familiares conduzem os homens a se sentirem ameaçados. Homens inseguros, eles oprimem e culpam a própria família. Também essa família aqui, culpa dessa mulher, culpa desse filho. Olha os meus filhos como é que são. Homens inseguros culpam os outros ao redor para se sentirem seguros. A culpa nunca é dele, a culpa é das pessoas. A culpa é das situações. A culpa é porque ele é pobre. A culpa é do trabalho. Esse trabalho também. A culpa é do colega de trabalho. A culpa é do chefe dele. Não é dele, não. A culpa é da mulher. A culpa é a casa que eles têm. Isso é insegurança. Como Adão fez. Foi a mulher que tu me destes. Outras vezes, ao se sentirem ameaçados, é possível que se retirem para um lugar de conforto e se acomodem lá. Está tudo caindo, a casa está caindo, ele está lá assistindo TV. Está tranquilão, né? Está tranquilão, porque ele prefere ficar confortável. A situação está drástica, a situação está crítica, a família está se afastando de Deus, os filhos estão se afastando de Deus, e ele está tranquilo, porque ele tem medo do desespero. Não quer se envolver com aquilo que dá trabalho. Se acomodam e se omitem das suas responsabilidades. Larry Crabb tem o conceito de que o homem está sempre em movimento. O ser humano, a masculinidade, ela é expressa pela movimentação. Então, o ser humano, o sexo masculino, é um ser que precisa se mover, né, a todo tempo. Só que se ele não move na direção certa, ele vai se mover na direção errada. O movimento certo, a direção certa é um movimento para Deus. O homem precisa se mover para a sua compaixão, intimidade, piedade com Deus, para a prática da palavra, para a intimidade com o Pai na oração. O homem precisa se refugiar em Deus. Quando ele não se refugia em Deus, ele vai continuar em movimento. Mas ele vai se movimentar para outros lugares. Ou ele vai bater em retirada e vai fugir, ou ele vai dominar. São os dois movimentos opostos ao movimento para Deus. E isso sempre acontece. Homem, se você não se movimentar para Deus, você vai expressar dominação ou omissão. E é nessas horas que homens piedosos precisam se mover em direção ao Pai. E eu me lembro de 1 Coríntios capítulo 16, versos 13 e 14. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé e sejam o quê? Bom, o que as mulheres leem? Não faz sentido. É um texto para os homens. Eu vou pedir aqui para os homens ler juntos. Vamos lá, homens. Vamos ler juntos? Esse verso está escrito aqui. Vocês viram onde está, né? Ó, está aqui, ó. Estejam, vamos lá com voz de trovão, né? Com voz de liderança masculina. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Amém? Sejam fortes, sejam homens de coragem. Tenham fé, mantenham-se firmes na fé. No desespero, mantenha-se firme na fé. Quando não ter forças, quando não encontrar forças, quando
tem uma situação caótica, está desempregado, está numa situação difícil, está numa crise familiar, seja forte. Mantenha-se firme na fé. Amém? Amém, varões, né? Homens de Deus. Eu vou contar uma historinha. Um certo jovem, ele diante de uma crise no seu casamento, já estava casado há 4 anos, 5 anos, se lembrou de um senhor da igreja, que aparentava ser alguém muito em ordem. E aquele senhor da igreja já estava casado há muitos anos, há 30 anos, e tinha uma família, tinha filhos estruturados, sempre presentes na igreja. E diante daquela crise terrível que aquele jovem estava passando no seu casamento, ele procurou aquele senhor já mais velho, mais experiente da igreja, chegou desesperado, e falou: meu irmão, eu preciso da sua ajuda, eu estou passando por uma crise nesse casamento, já fazem 5 anos, e parece que não vai para frente, parece que não vai dar certo, o que eu faço? Me ajuda, me explica alguma coisa, me dá uma lição, o que eu devo fazer? Tem alguma coisa para eu fazer? E aquele senhor, ele olhou para aquele jovem, e ele disse o seguinte, com um sorriso no rosto, ele recomendou para ele 2 livros sobre casamento. Olha, leia esse livro aqui, e leia o texto de Efésios 5, e também faça uma oração. Mas aquele jovem, diante da resposta do Senhor, daquele homem mais velho, ficou mais furioso e disse: mas eu já li esses livros, eu já li Efésios 5, eu já orei o suficiente, já orei muito, é isso mesmo que o Senhor tem para me dizer? É só isso? Não tem mais nada para você falar? Ele ficou nervoso, ficou irritado. E aquele senhor então tirou o sorriso do rosto, olhou muito severamente para ele e percebeu que não tinha mais nada para dizer, e se virou e foi embora. Parece uma história ruim, uma história trágica, você esperava um final diferente, né? Mas a lição dessa história é que não existe técnica para você salvar o seu casamento. O que existe é intimidade com Deus, amém? Não importa quantos livros você vai ler, e não importa quantas orações você vai fazer, se você não for um homem de Deus, que tem piedade com Deus, que ama a Deus, nenhuma técnica que disserem para você vai adiantar. Você precisa, nas horas de desespero, saber que o teu Deus é maior que o teu desespero, amém? Porque não adianta no desespero ler Efésios 5, não vai salvar o seu casamento. E não adianta no desespero ler qualquer outro texto sobre filhos. No desespero o que vai te salvar é você se segurar na presença de Deus e ser um homem piedoso. Amém, irmãos? Irmãos estão comigo aqui? As irmãs também. Pois é. Infelizmente, de 90% dos atendimentos que eu faço no gabinete, de todos os atendimentos, quase 90% é problemas no casamento, ou problemas com relacionamento. E sempre é corretivo, nunca é preventivo. Os preventivos são com os noivos e namorados. Mas normalmente o problema já está acontecendo, e normalmente são mulheres que buscam ajuda, os homens não buscam, né? E as mulheres vêm e falam: pastor, estou precisando de ajuda e tal, estou numa situação ruim. E ao longo desse 1 ano e meio, várias pessoas, da igreja, fora da igreja. Estou com uma situação ruim no meu casamento e tal, e eu normalmente leio alguns textos bíblicos, mas sabe, não adianta nessa hora ler texto bíblico, porque o que te segura na convicção de uma família saudável, consagrada a Deus, não é o quanto você conhece da Bíblia, não é quantas técnicas de oração você tem, não é nem mesmo quanto tempo de igreja você tem, mas é quão íntimo do Senhor você é. O quanto você ama a Deus, o quanto você se segura em Deus nessas horas, o quanto você quer fazer a vontade de Deus nesse momento, o quanto você teme a Deus nessa hora, nesse momento difícil. Lógico que o casamento é uma via de 2 lados, né? E lógico que temos que compreender os casos e não generalizar tudo.
Mas o único segredo para manter um casamento é piedade e intimidade com Deus, é amor a Deus. Amém? Porque se você ama Deus, esse é o único segredo, é a única solução. Seja um homem piedoso, nenhuma técnica, livro, leitura vai substituir uma verdadeira piedade com Deus, um relacionamento profundo com Ele. Seja um homem piedoso que busca intimidade com Deus, acima de qualquer outra postura e antes de qualquer outra reação. Antes de você se omitir, antes de querer dominar, antes de bater na mesa, antes de elevar a sua voz e gritar, antes da reação de domínio e antes da reação da fuga, busque se segurar na presença de Deus, amém? Busque intimidade com Deus, busque a presença de Deus. E eu quero trabalhar a segunda característica, homens que sejam referências espirituais para a sua família. A grande crise da omissão masculina no presente tem em grande parte a sua origem na ausência de referenciais paternos piedosos. As Escrituras registram tanto os maus exemplos como os bons exemplos de pais piedosos. Por exemplo, o próprio Adão, que é o texto base aqui de nós hoje, ao invés de falar, Adão se calou. Ele estava fisicamente presente, mas emocionalmente distante. As mulheres já sentiram isso com seus namorados ou maridos? Está fisicamente presente, mas emocionalmente distante. Vocês já perceberam isso ou não? Não? Então é tudo mentira. Já, né? Já perceberam isso, né, mulheres? Às vezes parece que o homem está lá, mas não está lá. Fisicamente presente, mas emocionalmente distante. E ele age inversamente a Deus. Olha que interessante. Deus, pela palavra, criou tudo, não é isso? Diz lá a Bíblia, no princípio não tinha nada, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a terra era sem forma e vazia. E aí Deus disse pela palavra, e Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus começou a criar tudo, a separação da terra, dos mares, dos animais. Deus, pela sua palavra, Ele trouxe ordem ao caos. Adão, pela sua omissão, trouxe caos à ordem. Deus, pela sua palavra, trouxe ordem ao caos. E Adão trouxe o caos de volta à criação quando deveria falar. Meus irmãos, a sua liderança deve ser expressa em inspirar a sua família a estar com Deus, nos momentos em que isso ameaçar a intimidade da sua família com Deus. A reprodução do comportamento acontece depois. Gênesis 16, verso 2 e 3, Abraão, né? A Sara chega para ele, dá uma proposta para Abraão, não é isso? Sara fala para Abraão, Abraão, Deus falou que você ia ter um filho. Deus tinha ouvido a voz de Deus, não tinha? Deus tinha falado para Abraão, você vai ser pai de muitas nações, mas a Sara era estéril, eles não tinham filhos, e Sara deu um jeitinho. O jeitinho brasileiro já acontecia desde aquela época, né? Sara falou, vamos dar um jeitinho aqui, pega aqui a minha escrava, Agar. E o que acontece? Eles têm um filho chamado Ismael, mas a gente sabe pela linhagem bíblica, pela descendência bíblica, que Ismael não foi o ascendente de Cristo. Deus tinha outro plano, Deus queria fazer um milagre, Deus queria fazer de Sara ter um filho, mesmo após avançada em idade. E o que Abraão fez? Abraão consentiu, não foi isso? Ou ele foi obrigado a fazer aquilo? Ou Sara chegou e falou, Abraão, agora vai ser o seguinte, aqui, vai ser aqui. Não, ele consentiu com erro. E aí os homens querem liderar quando não deveriam, mas se omitem quando deveriam liderar. Os irmãos estão me entendendo? Os irmãos homens, digam amém. Na hora que tem que falar, se cala. Na hora que tem que buscar a Deus, quer dominar. Quer falar. Está errado. Aí repete de novo. Caso de Judá e Tamar, Gênesis 38. Mais uma proposta indecente. Judá faz a mesma coisa. Aí eu lembro de Davi. E Davi é um exemplo interessante, que Davi, ele cumpre os dois papéis. Davi, uma hora, ele é um pai omisso, mas depois parece que ele se arrepende.
e ele era um homem segundo o coração de Deus, ele resolve ser um pai piedoso. Ele foi muito omisso. Davi é um péssimo exemplo de pai. Quando teve a crise entre Aminon e Absalão, ele tinha vários filhos, né? Eles estavam sempre brigando, uma coisa terrível dentro do palácio. Absalão tomou as esposas de Davi para si. Olha que loucura, né? Absalão pega as esposas do pai, deita-se com elas à frente de todo mundo. Como se isso não bastasse, Aminon, outro filho de Davi, ele violentou a sua meia-irmã, Tamar, está lá em 2 Samuel 13. Um filho abusando da filha. Aí diz a Bíblia que Absalão ficou revoltado. Absalão, por vingança, vai e mata Aminon. E aí o filho mata outro filho. Olha o que aconteceu na família de Davi. Estupro, morte, incesto, todo tipo de pecado destruidor dentre os filhos de Davi. Sabe qual foi a reação de Davi naquela hora? A única coisa que a Bíblia registra sobre o que Davi fez, está no capítulo 13, verso 21 de 2 Samuel. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E mais nada. Mais nada! Procura na Bíblia, ele não fez nada. Ele não chamou Absalão para conversar, não chamou Aminon para conversar. Não cuidou da Tamar, não fez nada. Ao saber de tudo isso, se irou. Mais nada. Me parece que ele percebeu que poderia mudar e deveria mudar, e aí sim a esperança, diga glória a Deus. Nossa, meu Deus do céu, né? Você crê que há esperança? Amém? Eu creio que há esperança. Você precisa crer na esperança. Davi foi um péssimo pai, mas ele também pôde ser um pai piedoso. E aí eu me lembro quando Davi conversa com seu filho Salomão, já no final da sua vida, Davi já avançado em idade, 1 Crônicas 28, verso 9 e 20. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com o coração perfeito, com uma alma voluntária. É interessante ele dizer isso, conhece o Deus do teu pai, porque Deus esquadrinha os corações e imaginações. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra do Senhor, não te apavores, não temas, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Sabe como é que Davi conseguiu ser um pai piedoso? Primeiro, ele fez questão de dizer, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu tenho um relacionamento, o Deus a quem eu sou íntimo, será também o teu Deus, meu filho. Olha só, Davi mostrando intimidade com Deus, não pelas palavras, pelo que ele vivia com o seu Deus. E mostrando isso para o filho, o meu Deus também será o teu Deus, meu filho, segue o Deus que eu sirvo. E aí ele encoraja o seu filho. Ele passa segurança, olha o que Davi fez, passou segurança para o seu filho, Salomão, de que ele poderia continuar a obra, numa confiança em Deus. Davi demonstrou que Salomão não estaria sozinho, mas nas crises Deus estaria com ele. Davi demonstrou uma profunda confiança em seu filho para os desafios que lhe seguiriam. Eu elenquei aí pelo menos essas 3 questões aí de um pai piedoso. Ele confiou, ele inspirou o filho a confiar em Deus, ele acreditou no seu filho. E se você quer ser um pai piedoso, um homem piedoso, tem pelo menos 3 mensagens que eu quero dizer para você antes de encerrar. Um pai piedoso transmite pelo menos 3 mensagens, conforme Davi fez aqui. Ele diz para o seu filho, isso pode ser feito. Você não está sozinho. E eu acredito em você. E tudo isso, você diz, não é com palavras. Você pode até dizer isso, mas você só vai dizer efetivamente se viver. Amém? Como é que você vive essa segurança em Deus? Quando você não desiste no meio da crise. Quando você busca Deus no meio das inseguranças, no meio de tudo destruído. Quando você continua acreditando que Deus vai realizar uma obra na sua família, na sua vida, mesmo no meio do desastre, você continua acreditando. E é essa a mensagem que você passa para os seus filhos, você homem.
Você vai passar uma mensagem de segurança para a sua família, para os seus filhos, quando você viver seguro na presença de Deus, como Davi fez. Amém, irmãos? Amém, irmãs, também? Glória a Deus. Infelizmente, a maioria dos homens da nossa geração jamais recebeu nenhuma dessas mensagens dos seus pais. O pai tem que trilhar um bom caminho para que seu filho veja que é possível trilhá-lo também. E na hora que o seu filho estiver em crise, ele vai se lembrar de você. Na hora que a sua filha também estiver em crise, ela vai se lembrar de você. Não, eu sei que eu consigo passar porque os meus pais passaram. Eu sei que é possível vencer porque os meus pais venceram. Eu sei que eu posso confiar em Deus porque os meus pais confiaram em Deus. E o exemplo dos teus pais será o grande modelo para que você continue, e o teu exemplo será o modelo dos teus filhos. O que você está vivendo hoje está marcando a vida deles para sempre. A confiança que você tem em Deus hoje, diante das crises, não só nas suas palavras, é o que vai marcá-los para sempre. E eles vão lembrar-se disso. Eles não vão se separar diante da crise, porque eles viram os pais mantendo o casamento de repente. Eles não vão desistir de tudo, porque viram os pais não desistindo de tudo. Eles vão se manter firmes na santidade, vão se manter firmes na devoção a Deus, vão se manter firmes na busca pelo Senhor, porque viram os seus pais buscando ao Senhor até os últimos dias. E nos momentos mais difíceis da minha família, eu lembro dos meus pais hoje. Antes de se converterem, chegaram a ficar separados. Depois da conversão, tiveram várias crises. Mas eu sei e acredito hoje no valor da família, porque eu vejo os meus pais juntos até hoje, e se amando até hoje, amém? E eu vejo outros irmãos, o próprio irmão Kucharuk e a Anastácia, 62 anos juntos, não é? Eles são exemplos do que é casamento. E tantos outros irmãos que estão há tanto tempo casados, é possível. E que você seja o exemplo dos seus filhos, em nome de Jesus.